Durante a Era das Grandes Navegações, que ocorreu entre os séculos XV e XVII, os exploradores marítimos se aventuraram por mares desconhecidos em busca de riquezas, rotas comerciais e descobertas científicas. Enfrentando inúmeros desafios, esses navegadores trouxeram consigo histórias intrigantes sobre encontros com monstros marinhos. Essas criaturas, muitas vezes descritas como seres gigantescos e assustadores, capturaram a imaginação popular e foram tema de lendas e relatos exagerados. No vídeo de hoje, vamos explorar alguns desses monstros marinhos. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos começar falando sobre o grandioso Kraken. Ele é um dos monstros marinhos mais famosos da época das grandes navegações. Descrito como um polvo ou lula gigante, capaz de afundar navios com seus tentáculos poderosos, o Kraken gerava medo e admiração nos navegadores. No entanto, acredita-se que essas histórias tenham sido ampliadas ao longo dos anos. Provavelmente, os relatos de encontros com o Kraken foram baseados em avistamentos reais de lulas gigantes, que podem crescer até tamanhos impressionantes, mas não possuem o poder de afundar navios. Durante o período das grandes navegações, o mito do Kraken desempenhou um papel significativo nas crenças e temores dos marinheiros. Embora seja importante ressaltar que o Kraken é uma figura lendária e não há evidências de sua existência real, as histórias e os relatos sobre a criatura tiveram um impacto cultural e psicológico sobre aqueles que navegavam pelos oceanos nessa época. Durante as expedições marítimas, os marinheiros enfrentavam inúmeras dificuldades e perigos, como tempestades, correntes marítimas traiçoeiras, falta de suprimentos adequados e o medo do desconhecido. Nessas condições, o mito do Kraken adicionava um elemento de terror e mistério às narrativas marítimas. O monstro era descrito como uma ameaça iminente capaz de destruir navios e devorar marinheiros. As histórias sobre encontros com o Kraken alimentavam a imaginação dos marinheiros e serviam como uma maneira de explicar eventos incomuns ou catastróficos no mar. Navios que naufragavam repentinamente ou desapareciam sem deixar rastros podiam ser atribuídos ao ataque do temido Kraken. Essas histórias também ajudavam a transmitir a ideia de que os mares eram um lugar perigoso e repleto de criaturas misteriosas e sobrenaturais. O mito do Kraken, juntamente com outros contos de monstros marinhos, servia como um lembrete constante da imprevisibilidade e dos perigos enfrentados pelos marinheiros durante suas jornadas. Essas histórias também ajudavam a transmitir a ideia de que os mares eram um lugar perigoso e repleto de criaturas misteriosas e sobrenaturais. O mito do Kraken, juntamente com outros contos de monstros marinhos, servia como um lembrete constante da imprevisibilidade e dos perigos enfrentados pelos marinheiros durante suas jornadas. De acordo com as lendas, o Kraken habitava as profundezas do oceano e emergia ocasionalmente para atacar navios que cruzassem seu caminho. Ele era descrito como um monstro colossal, com tentáculos enormes e poderosos, capazes de envolver e afundar embarcações. Algumas lendas afirmavam que o Kraken era tão grande que sua mera presença podia criar correntes marítimas perigosas e agitar as águas. Além disso, o Kraken também encontrou seu lugar na cartografia da época. Muitos mapas do período das grandes navegações apresentavam ilustrações de monstros marinhos, incluindo o Kraken, nas áreas mais distantes e desconhecidas dos oceanos. Essas representações cartográficas contribuíram para alimentar a imaginação e o temor em relação às terras desconhecidas e perigos ocultos que os marinheiros poderiam enfrentar. Embora o mito do Kraken tenha perdurado por séculos e tenha sido uma parte significativa da cultura marítima, com o avanço da ciência e da exploração oceânica, ficou claro que a existência física do Kraken é apenas uma lenda. No entanto, a criatura continua sendo um símbolo icônico da imaginação e dos medos associados às viagens marítimas durante as grandes navegações. Vamos falar agora do lendário Leviatã. Ele é uma criatura mencionada na Bíblia
e também aparece nos relatos marítimos da época das grandes navegações. Descrito como um monstro marinho de proporções colossais, capaz de devorar navios inteiros, o Leviatã representava um perigo iminente para os navegadores. Entretanto, é provável que os relatos sobre o Leviatã tenham sido influenciados por observações de baleias, que podem ser bastante impressionantes e assustadoras para quem não está familiarizado com elas. O monstro marinho Leviatã é uma criatura lendária que tem origem em diversas mitologias e folclores ao redor do mundo. O termo Leviatã é frequentemente associado a uma imensa criatura marinha de proporções gigantescas e poderes temíveis. Na tradição judaico-cristã, o Leviatã é mencionado na Bíblia, mais especificamente no livro de Jó e no livro de Salmos. Lá, ele é descrito como um monstro marinho, uma serpente ou dragão marinho de tamanho colossal, capaz de causar destruição e pavor. Acredita-se que o Leviatã seja uma das criações divinas e um dos seres mais poderosos existentes. Em algumas culturas, o Leviatã é retratado como um ser com características variadas, mas muitas vezes é associado a uma combinação de diferentes animais marinhos, como serpentes, dragões, baleias ou crocodilos, com proporções e poderes ampliados. Alguns relatos mencionam que ele possui múltiplas cabeças e um corpo recoberto de escamas impenetráveis. Além disso, ele é frequentemente associado a uma força primordial do caos e do mal, simbolizando a natureza selvagem e indomável do oceano. Ele representa a ameaça iminente dos perigos desconhecidos e incontroláveis dos mares profundos. Ao longo da história, o Leviatã tem sido retratado como um desafio para a humanidade, frequentemente representando a luta contra forças opressivas ou a batalha contra o mal. Em algumas histórias, heróis corajosos ou divindades conseguem derrotar ou domar o monstro marinho, simbolizando o triunfo do bem sobre o mal ou a conquista do desconhecido. Embora o Leviatã seja uma criatura lendária e mítica, sua figura icônica e simbolismo poderoso tem perdurado ao longo dos séculos. Sua presença pode ser encontrada em diversas formas de arte, como pinturas, esculturas e literatura, além de ser referenciado em obras contemporâneas, como livros, filmes e jogos, nos quais ele desempenha papéis significativos e aterrorizantes. Deixando de lado o invencível Leviatã, agora vamos conhecer as lendárias serpentes do mar. Elas eram descritas como enormes répteis marinhos com corpos serpentiformes e, muitas vezes, associadas a tempestades e desastres marítimos. Embora existam relatos de criaturas marinhas como as enguias gigantes, conhecidas como enguias de Gulper, é possível que muitas histórias sobre serpentes do mar tenham sido baseadas em avistamentos de tubarões, cujas barbatanas dorsais podem ser confundidas com a forma de uma serpente emergindo das águas. Durante o período das grandes navegações, as serpentes do mar eram criaturas mitológicas e lendárias, que povoavam as histórias e os medos dos marinheiros. Essas serpentes gigantes eram descritas como enormes cobras marinhas, frequentemente associadas a lendas de monstros marinhos e criaturas míticas. Os relatos e descrições dessas serpentes variavam muito, dependendo da região e do relato específico. Em muitas culturas, elas eram retratadas como criaturas monstruosas, com corpos enormes e escamosos, frequentemente com várias cabeças. Algumas histórias descreviam-nas com poderosas presas e capazes de engolir navios inteiros. Acredita-se que as histórias e lendas sobre as serpentes do mar tenham se originado a partir de encontros reais com animais marinhos, como serpentes marinhas ou grandes peixes, que eram exagerados e transformados em criaturas míticas. As lendas também podem ter sido influenciadas por mitos e tradições de diferentes culturas ao redor do mundo. Os relatos sobre encontros com serpentes do mar no período das grandes navegações eram comuns entre os marinheiros e exploradores. Muitos desses relatos eram baseados em testemunhos de avistamentos e supostos confrontos com essas criaturas. Alguns marinheiros relatavam ter visto serpentes gigantes nadando ao lado de seus navios ou enroladas em torno deles, ameaçando afundá-los. Essas histórias geralmente eram compartilhadas entre os marinheiros como forma de entretenimento ou para explicar eventos misteriosos no mar. Além disso,
Esses relatos também serviam como advertência para os perigos que os navegadores poderiam enfrentar durante suas viagens. É importante ressaltar que as serpentes do mar, como eram retratadas nas lendas e mitos, não correspondem a espécies de animais reais. Não há evidências científicas que comprovem a existência de criaturas marinhas gigantes, com características semelhantes às descritas nas histórias dos navegadores. No entanto, é possível que os avistamentos reais de serpentes marinhas ou outros animais marinhos incomuns tenham contribuído para a perpetuação dessas lendas e mitos sobre as serpentes do mar durante o período das grandes navegações. Embora as serpentes do mar sejam consideradas criaturas mitológicas e lendárias, os relatos sobre elas durante as grandes navegações são fascinantes e revelam muito sobre as crenças e medos dos marinheiros da época. Os marinheiros, ao se aventurarem por mares desconhecidos e muitas vezes perigosos, enfrentavam uma série de desafios, incluindo tempestades, naufrágios, doenças e encontros com animais marinhos desconhecidos. Nessas circunstâncias, é compreensível que histórias e lendas sobre criaturas aterrorizantes, como as serpentes do mar, tenham surgido. Os relatos sobre as serpentes do mar variavam em detalhes e características, mas geralmente compartilhavam elementos comuns. Essas criaturas eram frequentemente descritas como tendo corpos alongados, escamas brilhantes e cabeças grandes. Alguns relatos mencionavam que essas serpentes eram capazes de emitir fogo ou veneno, aumentando ainda mais o medo que inspiravam. Embora as histórias de serpentes do mar fossem amplamente compartilhadas entre os marinheiros, esses relatos também eram frequentemente questionados e vistos com ceticismo. Muitos navegadores, incluindo exploradores famosos como Cristóvão Colombo, procuravam por evidências concretas da existência dessas criaturas, mas nunca encontraram provas concretas. A mitologia e as lendas sobre as serpentes do mar não se limitaram a uma única cultura ou região. Diversas culturas ao redor do mundo têm histórias de criaturas marinhas gigantes, algumas das quais são semelhantes às serpentes do mar das histórias dos navegadores europeus. Isso sugere que a crença nessas criaturas é uma parte intrínseca da experiência humana e das narrativas compartilhadas. No entanto, com o avanço da ciência e da exploração oceânica, ficou claro que as serpentes do mar, como descritas nas lendas e mitos, não correspondem a espécies reais de animais marinhos. As serpentes marinhas, por exemplo, são criaturas reais, mas não possuem os atributos sobrenaturais atribuídos às serpentes do mar das histórias dos navegadores. Bem, chegamos ao final do vídeo, mas não quer dizer que você não irá mais desfrutar do nosso conteúdo. Para continuar recebendo nossos vídeos, basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você sempre saberá quando sair vídeo novo. Até a próxima!